E aí pessoal, tudo bom? Você sabe o que é radioatividade? Quais são os efeitos disso na sua vida? É uma coisa boa ou uma coisa ruim? Então quer saber tudo isso? Depois da vinheta, vem comigo! E aí pessoal, tudo bom? Professor Ricardo. Nesse vídeo nós vamos trabalhar com a radioatividade. Esse vai ser o primeiro vídeo da série sobre esse tema. E você já sabe, né? Deixa o like, se inscreva no canal e ative as notificações para receber novos vídeos e sempre fazendo a menção a novas postagens. Então, vamos começar. O que é a radioatividade? O que ela interfere na nossa vida? Quais são os problemas ou benefícios que trazem para a nossa vida? Então, primeiramente, tem que ver que a radioatividade ela pode ser um fenômeno natural ou artificial, tá? Onde algumas substâncias, eles vão, ou elementos químicos também, né? Eles são capazes de emitir radiações. Então, a radioatividade vem do próprio elemento químico, vem algo da natureza, como por exemplo o Sol. O Sol emite radiação para a gente aqui na Terra. Então, é quando nós temos um elemento químico capaz de emitir radiação. Bom, isso teve início em 1895 com o alemão Röntgen. O que aconteceu? Ele estava estudando um tipo de raio, tá? E ele percebeu que esse raio ele era capaz de se fixar em certas superfícies e que se tivesse uma chapa ou algo por trás da superfície, é como se fosse tirar uma foto dessa superfície, ou seja, o que está acima dessa superfície. Tá? E na verdade, esses raios ele não sabia quais eram. Tá? Então ele acabou chamando de raio-x. Esse X é porque eu não sabia. Então hoje nós temos raio-x, que é muito utilizado na medicina, né? No tratamento de alguns males e tal. E até hoje tem esse nome devido a essa homenagem a Röntgen. Tá? Então foi algo que ele descobriu a partir de elementos que eram capazes de fazer essa fixação através de uma chapa. Bom, em 1896 houve um aprimoramento, houve um estudo melhor pelo francês Becquerel. Então o que aconteceu? Ele decidiu verificar a existência ou estudar um pouco melhor a fosforescência de um dos materiais. O que seria essa fosforescência? É justamente essa fixação, tá? Essa questão do brilho em alguns materiais, como por exemplo a lâmpada, tipo, o interruptor da nossa casa, né? Os interruptores antigos, né? Eles eram brilhosos, né? Ficava aquela luzinha meio amarelada e tal. Então, o que é? É questão da fosforescência. Então, tem a fosforescência e a fluorescência, tá? Que nada mais é do que a emissão de radiação. Então, ele percebeu que algumas substâncias poderiam emitir luz sem ter a presença de luz, tá? Só que essa luz daí, na verdade, era a radiação. Ele, sem querer, ele fez um experimento com sais de urânio, em que ele pegou esse sal de urânio, envolveu em uma superfície, um papel preparado, tipo uma chapa, e guardou dentro da gaveta. Algum tempo depois, ele percebeu que as chapas ficavam escuras e com um certo molde, ou seja, seriam as chapas do raio-x, vamos dizer assim, de uma maneira mais moderna, mais atual para a gente aí. Em 1897, o casal Curie, eles começaram a estudar um pouco mais sobre a questão da radiação. E, através desses estudos, eles descobriram dois elementos. Eles descobriram o elemento polônio, cerca de 400 vezes mais radioativo do que o urânio. Esse nome polônio é uma homenagem à Polônia, porque a Marie Curie ela era polonesa. Então, ela acabou homenageando. E o outro elemento que eles descobriram, em particular agora já foi mais a Marie Curie, foi o elemento rádio, e que percebeu que o rádio era cerca de 900 vezes mais radioativo do que o urânio. Esse urânio, só para lembrar, era aquele elemento que o Becquerel começou a estudar, que ele envolveu no papel filme e guardou na gaveta. Então eles perceberam o quanto radioativo esses materiais eram em função do urânio. Para se ter uma ideia, o elemento rádio é tão radioativo, né, o nome radioatividade, ele vem do elemento rádio. Ele é o primeiro dos elementos que tem mais destaque aí. Então o rádio, se ele estiver em um ambiente fechado, ele é capaz de emitir coloração, uma coloração meio azulada. Então, de tão radioativo que é. Aí nós temos elementos radioativos naturais, aqueles que são da natureza, como por exemplo o próprio urânio,
tá? Nós temos isótopos do urânio que não são radioativos, porém outros são. Então, temos elementos que são de origem natural e temos também elementos de origem artificial, ou seja, aqueles que são fabricados em laboratório ou são derivados de outros elementos. Bom, o que vai acontecer? A tendência desses elementos, sendo natural ou não, eles vão sofrer um processo de decaimento. O decaimento, na verdade, é a emissão de radiações até que esse elemento fique estável, até que ele atinja uma estabilidade. Então, essa radiação que é emitida, por exemplo, pelo rádio, é um processo natural dele para que ele fique estável. O que vai fazer com que o átomo tenha uma estabilidade, ou seja, ele emita essas radiações, é o excesso de prótons ou de nêutrons no núcleo desse átomo. Isso vai causar estabilidade e, como um efeito, é a liberação de energia. E aí pode ser energia luminosa, energia calorífica, vai depender de cada elemento aí. Essa liberação desse tipo de energia é chamada de radioatividade. Bom, o efeito dessa duração de energia varia muito de elemento para elemento. Pode durar alguns segundos, como pode durar milhões e milhões de anos. Pô, mas como assim milhões e milhões de anos? Como é que o cara sabe que ele está fazendo uma escavação, lá, o arqueólogo está fazendo uma escavação, e ele de repente, ele acha lá um ossinho e leva para o laboratório e fala, pô, aquele osso tem 5 milhões de anos. Isso por quê? Porque aquele ossinho ele tem ainda processo de radiação, ele emite radioatividade. Então ele pode fazer um cálculo que dali ele vai determinar que aquele pedacinho de osso tem 5 milhões de anos, por exemplo. Tá? Então, o que acontece? É a energia ainda que está sendo liberada no decorrer de anos e anos. Aí, segundos ou minutos, como é que funciona isso? Às vezes a gente vai fazer um exame e tem que ingerir algum material, né, que é para poder justamente fazer o processo de investigação do nosso organismo. Tá? Então, às vezes a gente ingere, às vezes um comprimido, ou às vezes até mesmo uma injeção na veia, que é para poder ter o que a gente chama de traçante, ou seja, esse material radioativo ele vai ser traçado no nosso corpo, ele vai percorrer o nosso organismo para que dali seja feito um exame mais aprimorado. Bom, nós temos alguns tipos de radiação, tá? Em particular começando pela radiação alfa. A radiação alfa ela vai ter essa denominação, vai ter essa especificação que é 4 e 2, ou seja, número de massa 4 e número atômico 2. Tá? Então seria a representação da radiação alfa. Então alfa, que é o símbolo, número de massa 4 e número atômico 2. Quais são as características da partícula alfa, da radiação alfa? Tá? Ele possui carga positiva, tá? Tem 4 unidades de massa. No caso, a velocidade é 1/10 da velocidade da luz. Pô, velocidade da luz, né? Quanto que seria essa velocidade da luz? 300 mil quilômetros por segundo. Então, ou seja, ele viaja, no caso dessa radiação alfa, tem uma velocidade de 1/10 disso. Tá? Então, gente, é relativamente rápido. Mas será que é a mais rápida de todas? Mas vamos continuar vendo aí. Ele tem baixo poder de penetração de materiais. Então, ou seja, dependendo do material que a gente esteja utilizando, não vai fazer efeito na gente, a gente vai estar protegido. Então, por exemplo, essa camisa aqui, ela vai me proteger contra uma radiação alfa. Se tiver uma fonte de radiação alfa, essa camisa protege o meu organismo. E como semelhança, ele é muito semelhante ao gás nobre aéreo, porque o gás nobre aéreo ele possui número de massa 4 e número atômico 2, relativo também à partícula alfa. Então, os dois são semelhantes. O outro tipo de radiação é a radiação beta, em que a gente representa da seguinte maneira. Beta, número de massa 0 e número atômico -1. Então, essa vai ser a representação da partícula beta. Ela possui as características, assim como possui a partícula alfa. Ela possui carga negativa, possui massa 0, ela tem 9/10 da velocidade da luz. Ela tem um poder de penetração mediano. Então, ou seja, eu já com essa camisa, eu já posso sofrer alguma interferência em relação à partícula beta. Agora, se eu estiver com um casaco pesadão, todo fechado, já tem uma proteção melhor. Então, ou seja, dentro de paredes, né, uma lâmina mais fina de uma parede ou uma parede meio fininha já protege a gente. Em termos de semelhança, é muito semelhante ao elétron. Número de massa 0, número atômico -1. Então, essa é a representação da partícula beta e as suas características. A outra é a radiação gama. Gama é representado pela letra gama, número de massa 0 e número atômico 0. Quais são as características da partícula gama? Ela não possui massa, não possui carga elétrica. A sua velocidade é a velocidade da luz, ou seja, extremamente veloz, muito rápida. Ela é uma partícula muito leve. Nesse caso também, ela possui elevado poder de penetração dos materiais.
Então, para a gente se proteger de uma radiação gama, já é necessário uma parede de concreto mais espessa, ou seja, mais grossa, uma chapa de chumbo. Então, é uma radiação muito penetrante, ela tem alto poder de penetração nos materiais. Um exemplo é que ela pode alterar o nosso código genético, tá? Se estiver exposto aí ou sofrer queimaduras bem intensas. Como eu falei, tem o poder de penetração dos materiais. Se a gente for reparar bem, nós temos aqui esse esqueminha em que nós temos a partícula alfa, no caso sendo embarreirada, né, com um pedaço de papel. Nós temos também a partícula beta, que já fica retida, por exemplo, em chapas metálicas. E temos também a radiação gama, que fica retida, por exemplo, em placas de chumbo bem grossas, ou no caso um concreto bem mais grosso, né? Uma camada de concreto bem mais grossa aí. Então, essas partículas, alfa, beta e gama, elas têm o poder de penetração nos materiais e tem como a gente fazer a prevenção em relação a esse tipo de radiação. Nós temos também outras partículas, que são partículas também subatômicas, tá? E que cada uma tem sua importância aí. Primeira partícula nós temos o nêutron. A representação do nêutron é 1 e 0. Temos também uma outra partícula importante, que no caso é o próton, que é semelhante ao hidrogênio. Então o próton vai ser P, que é a representação do próton, número de massa 1, número atômico 1. Se a gente for ver bem o hidrogênio, ele também tem a mesma representação, número de massa 1 e número atômico 1. Então muitas vezes, em alguns problemas, eles colocam próton ou colocam hidrogênio e a gente está fazendo referência a eles aí, por serem semelhantes. Nós temos também o deutério. O deutério, ele é um isótopo radioativo do hidrogênio. Então a gente vai representar dessa maneira. D, 2, número de massa, e número atômico 1. Ele é um isótopo do hidrogênio. Assim como nós temos o deutério, nós temos também o elemento trítio, ou no caso, o isótopo do hidrogênio, que é o trítio. E aí, no caso, a representação é o T31. O deutério, ele é muito utilizado nas usinas nucleares, como é chamado de água pesada, ou seja, é a água que é formada por isótopos desse elemento, isótopos de hidrogênio. Tá? E o trítio, no caso, ele aparece muito no núcleo solar. Tá? São radiações solares, tá? Reações que acontecem no Sol. Nós temos também o pósitron, sou eu, tá? Que tem carga positiva. Ele é antielétron, ou seja, ele é o contrário do elétron. Então a gente vai ter essa representação, número de massa 0 e carga, ou número atômico, mais 1. Os usos da radioatividade. Aonde podemos aplicar a radioatividade? Será que é algo realmente bom, algo extremamente ruim? Então, isso aqui vai depender de muito como a gente trabalha, do que a gente vai precisar, quais são os objetivos que nós temos para o uso da radioatividade. Então, nós temos a radioatividade, por exemplo, na medicina. Então, a medicina é uma área que funciona, que trabalha muito com a radioatividade, principalmente no diagnóstico de doenças. Tá? Então, quando a gente faz, por exemplo, uma tomografia, a gente está usando um aparelho que tem radiação. Tá? A gente está investigando dentro do nosso cérebro, como está vendo a figura aí. Além disso, também serve para tratamento de câncer. Nós temos tratamentos com radioterapia, ou também a quimioterapia, em alguns casos. Tá? Então, a radioterapia já é mais o processo da radiação em si, e a quimioterapia são compostos, né, já como tipo medicamento. Então, é o uso da radioatividade dentro da medicina. Nós temos também o uso da radioatividade para a produção de energia, como por exemplo nas usinas nucleares. Então, como é que funciona uma usina nuclear? Nós temos ali o urânio, esse urânio vai aquecer a água que tem dentro da usina, tá? Que tem tipo lá um tanque com água, essa água vai evaporar e pela evaporação vai fazer com que rode turbinas. Essas turbinas vão gerar energia elétrica. Então, isso serve muito para países, por exemplo, na Europa é muito utilizado, porque na Europa tem pouca água, né? A escassez de água é muito maior do que, por exemplo, aqui no Brasil, em que nós utilizamos as hidrelétricas. Na Europa, principalmente na França, eles usam muito as termoelétricas, nesse caso, as usinas nucleares. Como eu falei para vocês, também temos o uso na arqueologia. Então, como é que a gente vai saber que aquele ossinho tem 5 milhões de anos, né? Então, é através da radiação que aquele osso emite, ou seja, a energia que ele está emitindo ainda. Então, a gente tem o uso dentro disso, que seria a datação de fósseis, por exemplo. Então, como é que a gente sabe que esse dinossauro tem 10 milhões de anos, né? Ou mais, não sei. Mas é através da datação. Ele vai pegar aquele osso,
vai fazer uma análise dele, vai ver o tempo de radiação que ele tem ali. Tá? Em particular, essa datação é baseada no carbono 14. Por que eles falam tanto de carbono 14? Porque é o carbono 14 que é a forma radioativa dele. O carbono normal é o carbono 12. Porém, o carbono 14 é a forma radioativa do carbono. E por que o carbono? Porque nós, seres vivos, somos formados por carbono. Então, a gente consegue fazer a datação de um certo material, ou de uma roupa, ou de um osso, através da radioatividade desse carbono 14. Bom, aqui nós temos um exercício, tá? Um exercício bem simples e bem tranquilo. O que a gente tem que fazer nesse tipo de exercício? Ele está dando um processo de radiação em que está sendo eliminada uma partícula alfa. Então, só para a gente lembrar, o que é a partícula alfa? Número de massa 4, número atômico 2. Essa é a representação da partícula alfa. Então, gente, tem que guardar essas partículas, alfa, beta e gama. Então, ele quer saber os valores de x e de y que aparecem nessa reação, que é uma reação nuclear, que é o decaimento do elemento tório. O que seria esse decaimento? Seria o tório emitindo partículas, ou emitindo radiação, para que ele fique de uma forma estável. Em particular, o tório está eliminando partícula alfa e está formando também o elemento rádio. Então ele quer saber os valores de x e os valores de y. O valor de x, no caso, seria relativo ao número atômico do tório. E o y, o número de massa do rádio. Então, primeiramente, vamos calcular em função do número de massa. Então, para a gente fazer isso, a gente tem que ver as massas dos reagentes e igualar com as massas dos produtos. Então, nós vamos ter 228, vai ser igual a y mais 4. Esse 4 quem é? É a massa da partícula alfa. Então, 228 vai ser igual a y mais 4. Nós teremos que y vai ser 228 menos 4. Então, o valor de y vai ser 224. Então, a massa relativa do rádio aí vai ser 224. Bom, agora a gente vai fazer o mesmo processo aqui para o número atômico. Então, o número atômico dos reagentes vai ser igual ao número atômico dos produtos. No caso, o reagente ele vai ser o x, e o número atômico do rádio 88, e o número atômico da partícula alfa vale 2. Então, x vai ser igual a 88 mais 2, x será igual a 90. Então, calculamos o valor de x e o valor de y dentro desse processo de emissão radioativa aí. Então, gente, é isso aí. Espero que tenham gostado, espero que tenham entendido, tá? Curtam o vídeo, compartilhem. Se tiver que fazer comentários, façam comentários no canal, estou sempre respondendo. É isso aí. Um forte abraço, um molde de beijos. Fui!